casos como o Jim Jones, vira e volta, aparece. Às vezes em menor escala, às vezes em escala parecida, né? Que é quando uma pessoa utiliza de religião para fazer maldade. Religião é um negócio bom, mas nem sempre caminha por vias adequadas. Nós vamos falar desse assunto, mas antes, dá uma olhadinha na nossa vinheta. O caso aconteceu em Belém do Pará, a morte de Flávia Cunha Costa, 42 anos, que morreu dia 19 de junho de 2025. A Flávia ela foi deixada num hospital, foi abandonada no hospital por um casal e a polícia foi atrás, foi investigar para ver do que se tratava e acabou chegando e já estão presos e vão responder por isso e vão ter que estar se explicando perante a justiça para poder, né, diante dos fatos que nós temos, provar de fato a sua inocência, né, que é a Marlecide Araújo Ferreira. Ela se diz pastora, se diz sensitiva, se diz uma pessoa iluminada, né? Mas ela, normalmente o discurso dela caminha pelo campo evangélico, né? Com isso não estou dizendo que os evangélicos todos são assim, eu estou falando que religião é algo bom, é algo importante, deve ser respeitado, mas deve ser observado sempre muito de perto, porque de repente você tem situações extremamente delicadas, né? Ela e o seu companheiro Ronisson, né, dos Santos Alcântara, eles foram pegos lá no bairro de Marambá, em Belém do Pará, e ali a investigação encontrou na casa desse casal mais 13 pessoas que viviam com eles em condição de cárcere privado. Essas pessoas mal alimentadas, sob várias situações de castigos físicos e tortura, aonde esse casal dizia que estava fazendo uma purificação dessas pessoas. Olha só que coisa. Essa moça também, essa Marleci, essa pastora ou suposta pastora, também era suposta sexóloga. Então ela se envolvia também em questões de sexualidade das suas vítimas e as pessoas ali passando por situações bem precárias e as vítimas dizem que o casal induzia elas a dar bens delas, né? Ou seja, doações, entre aspas, forçada, né? Então, esse é o casal. E olhando tudo isso, qual é o que a gente tem que ter em mente, né? Até que ponto nós devemos nos deixar ser conduzidos por pessoas que se utilizam de religião para poder adquirir poder material, poder financeiro, poder sobre a vida dos outros e acabar fazendo isso. Casos desse tipo são casos que remetem a casos maiores, como foi no caso lá do Jim Jones, né, que era um pastor, se não me fala a memória das Guianas, Guiana inglesa, eu acho, que ele fez uma lavagem cerebral com as pessoas e levou as pessoas até a morte, né, induziu essas pessoas ao suicídio coletivo. Então, pessoas desse tipo, elas conseguem se utilizar de um talento sinistro, né? Uma capacidade de comunicação, uma capacidade de convencimento tão grande que arregimenta essas vidas dessas pessoas, levando até a destruição. E quando a gente olha para o plano coletivo e a gente vê a bancada evangélica lá no Congresso, a gente tem que estar se perguntando, o problema é se esses representantes da bancada evangélica não vão seguindo mais ou menos nessa linha. Não digo todos, mas uma parte significativa. Mas uma parte significativa pode nos levar à completa destruição enquanto nação. Nós não podemos, é justamente por isso que nós devemos prezar pelo Estado laico, né? Porque casos isolados desse tipo podem mostrar como as coisas podem tomar escalas muito maiores, porque a religião, de um modo geral, ela tem muito poder de fazer muitas coisas bastante interessantes, bastante relevantes para a sociedade, né? A religiosidade é capaz de fazer verdadeiras maravilhas, congregar as pessoas, fazer as pessoas construírem coisas sensacionais. Porém, quando ela é utilizada de um modo negativo, ela pode se utilizar da fé das pessoas para conduzi-las para onde ela quer, porque a pessoa cai na cegueira, né? Eu entendo que para a gente poder neutralizar esse tipo de situação, a educação, uma educação firme que eu falo, uma educação escolar mesmo, uma escola
a escolaridade bem construída, né? Uma educação que forme mesmo o cidadão em todos os seus sentidos, para que a pessoa tenha discernimento, para que a pessoa possa ter raciocínio, né? Seja racional, e ao se deparar diante de líderes desse tipo, né? A gente sabe que a religiosidade, ela também tem um papel muito importante, porque a vida, ela nos traz muitos desafios. A gente costuma evitar de falar, por exemplo, de questões como a morte, né? A morte é algo que nos amedronta, a gente tem até medo de falar sobre elas, mas o que me impressiona é que esse tipo de religiosidade, que eu entendo, né, que o papel fundamental do ser humano é entender os mistérios da nossa existência, né? Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui, né? Se você é uma pessoa materialista, você vai encontrar formas de entender: ah, eu estou aqui para ser feliz, para trazer felicidade para as pessoas que estão à minha volta. O importante é a gente ser feliz, e para eu ser feliz sozinho não dá, tem que ser feliz com o outro. Uma pessoa materialista, ela pode ser perfeitamente uma pessoa sociável, adequada socialmente, capaz de contribuir imensamente, né, para a nossa vida coletiva, né? E aí, quando eu olho para tudo isso, eu penso que a religiosidade, ela vai tocar no âmago da questão da morte, por exemplo, né? E as religiões atualmente, provavelmente essas religiões de massa, tão pouco falam sobre morte, falam sobre prosperidade, falam sobre interferir na vida do outro, enfim, né? E não traz esse crescimento metafísico, filosófico, espiritual. E quando você vai ver, as pessoas são conduzidas por gente que tira a nossa liberdade a esse ponto. Começa Marleci de Araújo Ferreira, em Belém do Pará, mantendo gente em cárcere privado, fazendo tortura, matando as pessoas de fome, tirando bens dos outros, e de repente, se bobear, vira deputada e vai interferir, criar leis para mandar na nossa vida. Olha o terror que nós estamos vivendo, né? Por isso que o caminho realmente é construir uma escola laica, uma escola que prepara a pessoa integralmente para a vida. Gente, deixa aqui o meu vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Gostou? Dá um like. Siga a gente no nosso canal. Beijos. Fui.